Olá, eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. Então, falar sobre política externa brasileira, né, precisa dar uma contextualizada histórica sobre quando que o Brasil inicia de fato a esta agenda, né? O Brasil começa a se preocupar com essa agenda a partir da redemocratização do Brasil, que é ali em 1985. Então, em 1985, o Brasil, né, ele vai tentar melhorar sua imagem internacional, se inserindo em temas como tecnologias sensíveis, que trata sobre a questão nuclear, sobre direitos humanos e sobre meio ambiente. Por que ele queria melhorar, né, a sua imagem internacional, se inserindo nessa agenda? Na verdade, na primeira conferência internacional sobre meio ambiente das Nações Unidas, que acontece em 72, que é a chamada Conferência de Estocolmo, o Brasil ele se posiciona de uma forma de que ele não iria, né, reduzir, né, o seu processo de industrialização e não se preocupar com a questão ambiental, porque vai existir lá uma pressão por parte dos países ricos em dizer que a culpa era dos países em desenvolvimento. E os países em desenvolvimento dizendo, olha, a gente não vai parar a nossa industrialização porque a gente quer chegar ao nível de desenvolvimento de vocês. E aí fica esse embate. Na verdade, essa conferência não tem um grande resultado, né? É criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mas não é assinado nenhum grande documento. Com relação ao Brasil, o Brasil ele vai fazendo algumas coisas internas, cria a Secretaria de Meio Ambiente Nacional, depois é criado um programa nacional, e quando chega aí o processo de democratização, ele tenta mostrar algumas coisas que ele já estava fazendo. Em 87, ele consegue fazer com que uma delegação da Comissão Brundtland venha para o Brasil, que é uma comissão que já trabalhava lá nas Nações Unidas, que desenvolve conceitos de desenvolvimento sustentável, visite o Brasil, e o Brasil vai trocando ideias, né, trocando estratégias do que ele estava já praticando. Então isso é bastante significativo. Em 89 ele cria o IBAMA, né, que é um instituto extremamente importante nessa temática. E no mesmo ano de 89, na Assembleia Geral, o Brasil vai discursar e ele vai angariar, ou se convida, né, para sediar a próxima Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que é a famosa Conferência do Rio de Janeiro, em 92. Antes de chegar a falar sobre a conferência, queria só destacar um contexto, a questão da Amazônia. A Amazônia, nesse período, apesar de o Brasil estar se inserindo nessa agenda, a Amazônia ainda não era uma estratégia do governo brasileiro no contexto ambiental. O Brasil ele via a Amazônia mais como um contexto de segurança nacional de território. Então, o que acontece, né, é que vai existir várias denúncias, vai existir uma pressão internacional por um processo de internacionalização da Amazônia, né? O Brasil, tipo, opa lá, não é bem assim, não vamos deixar. E aí tem um nome que a gente não poderia deixar de falar e destacar, que é o Chico Mendes. Chico Mendes, ele vai começar a denunciar isso, vai para fora, né? Inclusive vai para a ONU, vai no Congresso americano falar sobre aquilo que estava acontecendo, do desmatamento e as mortes que estavam acontecendo quando denunciava sobre isso. E aí, só após, de fato, a morte dele, é que essa questão passa a ser refletida pelo governo brasileiro também. De tipo, opa, né, a questão também da floresta amazônica, ela é importante. Na verdade, nessa época, se tinha uma ideia de que, por parte dos países ricos, que a Amazônia era o pulmão do mundo. E, na verdade, a Amazônia ela é importante no contexto da sua biodiversidade. Né? Na verdade, uma floresta ela consome muito oxigênio. Então, assim, né, essa questão da Amazônia passa a ser, né, inserida também como algo no contexto ambiental a partir dos anos 90. Bom, com relação à conferência de 92, o Brasil ele vai ter um posicionamento muito assertivo, né? A diplomacia brasileira vai ter um posicionamento muito assertivo, que fique claro que é a diplomacia. Já o governo, no sentido assim, né, da presidência, a gente estava vivendo nesse período um momento de muita instabilidade política, as denúncias de corrupção, talvez o próprio início do processo de impeachment, né, com o Collor, e a diplomacia brasileira conseguiu contornar tudo isso e que a conferência né, fosse um grande sucesso. Inclusive, foi de proposição da diplomacia brasileira essa ideia de desenvolvimento e meio ambiente, né? De se inserir nisso
numa agenda conjunta. E é assinado dois grandes documentos importantes, que é a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Já no governo Itamar, né, já com o processo de impeachment do Collor e a entrada do Itamar, que era o vice do Collor, vai ser continuado essa agenda, né? Então, a tentar implementar, mas não há algo muito significativo pelo curto tempo também do governo Itamar. Já no governo FHC, né, a gente já vê aí, né, uma estratégia de realmente cumprir essas proposições. Tanto que a estratégia do governo FHC, né, do Fernando Henrique Cardoso, na agenda de política externa, ficou conhecido como autonomia pela integração, autonomia pela participação, que é participar dos regimes internacionais. Então, o Brasil ele vai implementar, por exemplo, a legislação sobre biossegurança em 95, em 96, a legislação sobre patentes, que tem a ver com a Convenção sobre Diversidade Biológica, e um dos aspectos bem importantes é o Protocolo de Quioto, assinado em 97, que embora o Brasil ele não tenha sido parte dos países do anexo 1, que eram os países desenvolvidos que realmente tinham a obrigação a reduzir suas emissões de gás carbono, o Brasil ele vai auxiliar muito nos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, também, né, auxiliando nessa estratégia. No entanto, né, não quer dizer que ele também não tenha tido críticas, né, que é principalmente com relação à Amazônia. Há uma pressão muito forte da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil proteger mais, né, e inibir esse desmatamento, né. E, na verdade, os Estados Unidos eles estavam querendo instalar uma base militar na região amazônica. E aí, uma das desculpas dos Estados Unidos era por causa do narcotráfico, estava acontecendo narcotráfico e o Brasil estava controlando isso também. E aí o Brasil, opa, não, peraí, não vamos deixar. Tanto que um livro bem interessante sobre isso, né, o livro do Muniz Bandeira, As Relações Perigosas entre o Brasil e os Estados Unidos, quem quisesse aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então, a partir disso, o Brasil, né, para amenizar um pouco dessa pressão e não, né, deixando a instalação dessa base militar acontecer na região amazônica, que é ainda um posicionamento de território e segurança nacional, né, a região amazônica. Então, o Brasil ele faz uma parceria estratégica, abre uma licitação, essa empresa americana ganha, e aí é desenvolvido, né, um programa que é inaugurado em 2002 de tecnologias, de sensores, para captar, né, qualquer mudança que esteja acontecendo na Amazônia. Desmatamento, queimada, alguma coisa nesse sentido. Então, é um projeto de um grande complexo de computadores e de sensores ligados por satélites para captar essas mudanças que podem estar acontecendo. E isso é inaugurado em 2002, bem no final ali do mandato, do segundo mandato do governo FHC. Então, isso acaba contribuindo também, né, para que essa agenda, né, ela continuasse como uma estratégia da política externa brasileira, né? Então, a gente vai vendo grande continuidade nessa atuação do Brasil com relação a este tema. No próximo episódio, eu vou estar falando do governo Lula, do governo Dilma, falando um pouco do governo Temer, para chegar no momento atual. Então não deixem, né, se vocês gostaram, curtam nossa página e também acompanhem a segunda parte do vídeo. Até mais, gente!